No ano de 2019, o pastor da época que estava na minha igreja, ele era bem frequente assim, nas redes sociais e ele colocou no grupo da igreja que tinha um jovem que tinha um testemunho muito forte, já tinha sido preso mais de 10 vezes e esse jovem iria se batizar na igreja central da minha cidade. E o batismo dele ia ser dia 21 de abril de 2019. Aí logo aquilo me chamou a atenção, sabe? Assim, tocou meu coração. Oi, eu sou Stephanie Souza e estou aqui para contar para vocês uma série de testemunhos. Aquilo que Deus curou, ressignificou, me ajudou a vencer traumas, medos. Ele pode te ajudar também. E estou aqui para compartilhar com vocês alguns testemunhos vividos por mim. Então vem assistir essa série incrível. E eu disse, eu vou nesse testemunho, era o dia do meu aniversário. E eu disse, eu consegui, eu vou assistir esse testemunho. Só que aí, eu lembro que na época, quando foi no dia 20, era um sábado pela manhã. Aí, alguns amigos meus postaram e o pastor colocou no grupo depois que o jovem já tinha sido batizado, porque tiveram que apressar e, né, por conta da história dele de vida, ele tinha que se batizar logo. Então eles apressaram o batismo e fizeram um dia antes. E aí eu não consegui ir, porque eu já estava na minha igreja e já tinha compromisso no dia, então não consegui ir. Mas aquilo ficou assim no meu coração, sabe? Tocando o meu coração, porque eu tinha que conhecer quem era esse rapaz desse testemunho. E aí eu lembro que eu tava conversando com uma amiga minha, a gente já era amiga de muito tempo, e aí ela me falou que o irmão dela tinha levado um choque, e pediu oração por ele, né, que ele tava enfrentando alguns momentos assim difíceis e tal, mas não entrou. Aí eu disse, nossa, tu tem irmão? Aí ela me contou assim mais ou menos, só que já estava atrasada para ir pro compromisso, não me contou detalhadamente, né? Porque eu não sabia que ela tinha um irmão mais velho. Eu já conhecia ela há muito tempo, a família dela, a mãe, mas não sabia que ela tinha esse irmão. E eu lembro que na época eu estava organizando uma noite de louvor, né? Passou-se mais ou menos um mês, eu estava organizando uma noite de louvor. E essa noite de louvor tinha que ter um testemunho. E aí rapidamente veio na minha mente, eu vou chamar, é a hora de eu chamar o Felipe, né? Vou chamar o Felipe para dar o testemunho dele. E aí eu peguei o número dele e depois eu fiquei sabendo que ele, o rapaz do testemunho, era o irmão da minha amiga. E por que eu não conhecia ele? Porque ele já tinha sido preso várias vezes. Infelizmente ele vivia em um mundo, né, diferente, e assim ele, né, já tinha passado por várias coisas, já tinha cometido vários erros, e ele usava droga, vendia droga, também, né, matava algumas pessoas, era matador de aluguel. Então ele tinha toda essa história e passava por tudo isso e vivia preso. Então eu não o conhecia. E aí eu peguei o número dele com a minha amiga e comecei a conversar com ele, né? Pedi para ele contar o testemunho dele na igreja. E ele aceitou, uma pessoa maravilhosa, sempre me tratou muito bem desde o início. E a gente começou a conversamos assim muito tempo, várias semanas, e ele me contando a história de vida, tudo que ele tinha passado, o que estava enfrentando, né, por ter saído dessa vida. Então, assim, é um testemunho muito forte. Ele viveu muitas coisas, né, enquanto estava passando por esse momento. Então, assim, ele foi contar o testemunho dele na minha igreja. E essa foto aqui foi quando ele foi lá contar o testemunho dele, nesse dia que teve a noite de louvor. Ele contou o testemunho dele para toda a igreja e foi algo assim. Ele já tinha me falado muitas coisas, mas ele contou lá na igreja e assim, um testemunho muito forte. E eu e o Felipe, nós ficamos amigos, né? A gente criou uma amizade muito forte, um vínculo muito forte. Ele era uma pessoa que
sabe? Uma pessoa muito boa. Tinha escolhido sair desse mundo, né? Dessa vida que ele levava. E assim, a gente criou essa amizade muito forte. E aí eu lembro que um certo dia eu estava dando estudo bíblico para uma família perto da minha casa. E terminou o estudo, a gente ficou lá conversando, né, brincando com a família e tal, era muito próximo. E eu lembro que eles me mostraram, olha, nossa, acabaram de matar alguém lá no alto, né, acabaram de matar alguém em um bairro lá próximo. E mostraram, assim, a pessoa, né, só que a imagem estava bem, assim, borrada. E aí eu disse, nossa, meu Deus, que triste, quem será, né? Pensei assim. E quando eu cheguei em casa, uma irmã da igreja, alguns irmãos, na verdade, já tinham ligado pra mim. E eu já fiquei assim, nossa, o que será, né? E uma irmã ligou pra mim. E aí eu atendi, que eu tinha acabado de chegar em casa. E ela disse, Stephanie, acabaram de matar o Felipe. E eu, rapidamente, assim, sabe, lembro como se fosse hoje. Dia 13 de setembro. E rapidamente veio assim, sabe, aquela sensação de que você não tá acreditando, porque um dia antes eu tinha falado com ele me disse tá tudo bem, né? E sempre quando a gente conversava, eu dizia assim, nossa Felipe, você nunca levou um tiro, uma facada, né? Porque geralmente quem passa por esse mundo assim, né, sofre algum tipo de tentativa. E ele disse, não, Stephanie, nunca sofri nada. Deus sempre cuidou de mim. Ele queria me tirar desse mundo, só que eu não entendia, não via, né, o que Deus queria realmente. E ele me dizia esse verso assim, que tá lá em Deuteronômio, capítulo 31, 8. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Em algumas versões fala que Deus vai à tua frente. Né? Deus sempre está cuidando de você em todos os momentos. E rapidamente, quando eu soube da notícia que ele tinha, né, falecido, foram mais de 20 tiros. E assim, eu fiquei, né, vocês podem imaginar, eu fiquei bem destruída, eu não consegui ir nem no velório dele, porque a gente criou uma amizade muito linda em pouco tempo. Infelizmente foi muito pouco tempo de amizade, alguns meses, mas era um vínculo, sabe, muito forte. O Felipe, eu tenho pra mim que Deus mandou ele pra mim para me ajudar a ser uma pessoa melhor, para me ajudar a entender o quanto Deus é poderoso, que Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Assim como eu fui para Ele também, né? Como a mãe dele, as irmãs me dizem que eu fui uma peça importante na vida dele e eu me sinto privilegiada por isso, sabe? E infelizmente o Felipe chegou a falecer naquele dia, né? E depois, esse é o ponto-chave que eu quero chegar contando esse testemunho para vocês. Não é a história do Felipe, os erros que ele cometeu, né, enquanto estava nesse mundo, mas o que Deus pode fazer. E nesse dia que o Felipe faleceu, a mãe dele me contou que ela já vinha sabendo, né, que ele estava sendo perseguido, né, por algumas pessoas. E ela também tinha muito medo dele voltar para a vida que ele levava antes, né? Porque quem sai dessa vida é muito difícil permanecer. E ela foi num local que tem, né, na cidade, minha cidade natural, e ela de madrugada orou a Deus e clamou ao Senhor, pediu, meu Deus, se o meu filho for voltar para esse mundo, leva ele. Não deixa mais ele sofrer aqui nesse mundo cruel, né? Por favor, Senhor, escuta a minha oração. E eu acredito que a oração de uma mãe é muito poderosa e Deus entende todo o nosso sofrimento, entende tudo que nós passamos. E nesse mesmo dia, à noite, o Felipe foi morto. Então, assim, eu acredito que Deus escutou o clamor daquela mãe, sabe?
E no velório do Felipe, né, inclusive o pastor que estava lá na época me contou isso. E assim, isso é algo que eu quero que vocês entendam. Como o Espírito Santo de Deus age. Como ele age em todos os momentos. Eles estavam lá fazendo o momento do velório, né? E a oração, e o pastor falando algumas palavras. E nesse momento o pastor chamou todos para se reunir e fazer uma oração, né? Em volta lá do caixão do Felipe. E o pastor disse que, a mãe dele também me disse isso, que nunca tinha visto aquilo na vida. Que quando ele começou a orar, veio um pombo, antes dele iniciar a oração, veio um pombo que nunca tinha aparecido lá. A mãe dele disse, ela nunca tinha visto nenhum pombo, aparecia pássaros, mas nunca. Um pombo branco veio e ficou assim, encostado do caixão do Felipe, assim pertinho do rosto dele. E aquilo surpreendeu a todos, porque estava todo mundo, né, chorando muito, todo mundo muito triste, porque foi algo assim, né, que pegou todos de surpresa, apesar, né, dele já ter cometido esses erros, mas ele estava vivendo uma vida nova, né, e assim, a gente sabe que tudo tem as suas consequências, mas a gente nunca está preparado, né? E naquele momento veio aquele pombo e ficou lá, a oração inteira. E quando eles foram para o cemitério, o pombo foi com eles. A mãe dele disse que o pombo ia todo o tempo atrás deles. Isso, várias pessoas, né, contaram que isso aconteceu. Então o Espírito Santo de Deus estava lá para mostrar que o Felipe está só dormindo, um sono. O Felipe, quem conversava com ele, sabia que ele acreditava que independente do que ele já tinha feito, independente dos erros que ele tivesse cometido aqui nessa terra, ele acreditava na esperança de Jesus Cristo. Ele acreditava que ele seria salvo. Ele acreditava com todas as suas forças e ele me disse isso várias vezes nas nossas conversas. Então eu, Stephanie, acredito fielmente que o Felipe está só dormindo. Em breve ele vai se levantar. Independente dos erros que você cometa aqui nessa terra, Deus está com você. E se você entregar o seu coração nas mãos de Deus, Ele pode sim, Ele pode fazer muito mais do que você imagina, assim como fez com o Felipe. E eu acredito muito nisso. A nossa amizade foi um propósito divino. A gente ter se conhecido, ter conversado, ele ter me contado o seu testemunho foi um propósito que eu não consigo nem descrever. Mas o ponto-chave, eu vim aqui contar esse testemunho para vocês, é que Deus mandou esse pombo para as pessoas entenderem e deixarem de chorar, de reclamar, talvez, né, de lamentar, mas entender que aquilo é só um sono. Ele está dormindo, ele está dormindo. E eternamente nós o veremos. E eu acredito, eu sonho com esse momento, de que eu verei o Felipe novamente e vou dar aquele abraço de despedida que eu não consegui dar. Eu acredito muito nisso. Então Deus, Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos. O Senhor, Ele está sempre conosco. Ele está sempre à nossa frente, assim como Ele sempre me dizia, que Ele está sempre à nossa frente, cuidando de nós. Independente do que aconteça, Ele está cuidando de você.